Você sabia que existem hormônios que são liberados pela hipófise, mas não são produzidos por ela? É sobre isso que a gente vai estar abordando na aula de hoje, falando para você a função dos hormônios que são produzidos e que são liberados pela hipófise, como também abordando para você o que de fato são hormônios e como eles agem nas células. Eu me chamo Patrick Gomes, o seu professor de Biologia Geral, e é um prazer ter você aqui comigo, ok? Primeiramente, o que é que são hormônios? Hormônios e glândulas é a mesma coisa? Qual é a relação de hormônio e glândula? Bora entender isso daí inicialmente, tá? Glândulas são estruturas que produzem hormônio. Entretanto, a glândula, formada por diversos tecidos, não irão produzir apenas hormônios. As glândulas que produzem hormônio, nós chamamos de glândulas endócrinas, aonde as suas secreções caem diretamente na corrente sanguínea. As outras glândulas, como por exemplo a glândula exócrina, a sua secreção não cai na corrente sanguínea, sendo essa a distinção entre glândula endócrina e glândula exócrina. Glândula exócrina, por exemplo, você poderia citar aí, eu poderia citar ou melhor, a glândula salivar, por exemplo, a glândula sudorípara. Perceba que as secreções dessas glândulas são externas, tá? Não caem em vasos sanguíneos, ou caem em cavidade ou são liberadas do corpo. Já as secreções das glândulas endócrinas, elas caem na corrente sanguínea e nós chamamos isso de hormônio. E o que é um hormônio? Depende, tá? Tem hormônio de natureza proteica e tem hormônio de natureza lipídica. Mas, no geral, os hormônios são mensageiros químicos, ou seja, eles carregam uma mensagem. Essa mensagem ela vai desencadear a produção de uma proteína específica dentro das células. Alguns hormônios, inclusive, participam também para a estimulação de produção de lipídios, mas, no geral, grande parte dos hormônios eles são fundamentais para ativar aquela célula a fazer alguma coisa. E essa coisa só vai ser feita se a proteína em questão for sintetizada. A ação dos hormônios, eu já tenho uma aula aqui no canal falando especificamente sobre a ação dos hormônios, mas de forma geral, o hormônio ele pode estar ativando a célula a nível de membrana, por exemplo, existem receptores nas células para determinado tipo de hormônio e desencadeia, por exemplo, a produção de uma proteína, um metabolismo específico, ou tem hormônios que conseguem entrar dentro da célula e dentro da célula ele acaba ativando essas células a produzir uma proteína ou a estimular um determinado tipo de metabolismo. Sem os hormônios não existe essa mensagem, sem essa mensagem essa célula não é estimulada. Simples assim. Então, o hormônio não é que ele em si executa a função, mas o hormônio estimula aquele grupo de células, estimula aquele órgão para produzir substâncias específicas que essas, por sua vez, irão sim acabar estimulando a produção de uma proteína ou a proteína em questão vai atuar diretamente no processo metabólico, tá? Isso vai variar muito de hormônio para hormônio, tá? Tem hormônio de todo jeito, ok? Para hoje eu quero enfatizar para vocês os hormônios da hipófise, que é uma glândula bem interessante. Existem hormônios que são produzidos pela hipófise, e tem hormônios que são produzidos pelo hipotálamo e armazenados na hipófise. A hipófise é uma glândula que fica na sua cabeça, tá? De boa, fica aí basicamente no centro aqui da sua cabeça, e ela vai ter duas regiões que são bem interessantes. A hipófise posterior, que também chamamos ela de neurohipófise, e a hipófise anterior, que também chamamos ela de adenohipófise. Dependendo do livro que você esteja utilizando, do material, o autor pode estar chamando de hipófise posterior ou de neurohipófise, ou de hipófise anterior ou de adenohipófise, tá? Para quem está no ensino superior, por exemplo, essas duas nomenclaturas aqui, elas são sinônimos, tá?
Hipófise posterior é neurohipófise. Eu acho que nem chama de hipófise posterior, já chama de neurohipófise e adenohipófise. Para quem vai fazer uma prova de vestibular, existem bancas que ainda colocam hipófise posterior e hipófise anterior. Se você der um Google aí, por exemplo, não vai estar apontando assim como neurohipófise, tá? Vai estar apenas o nome hipófise posterior. Então tá aqui uma glândula pequenininha que produz diversos tipos de hormônio que tem funções bem interessantes, tá? Mas antes, olha só, bora começar aqui falando sobre a hipófise posterior, que são hormônios que são produzidos pelo hipotálamo, armazenados na hipófise posterior e, graças a alguns estímulos, acabam sendo liberados. Quais são os dois hormônios que são armazenados aqui na neurohipófise, que são produzidos pelo hipotálamo? Nós temos dois hormônios, o hormônio antidiurético e a ocitocina. São hormônios que são muito populares, sua função é bem específica, mas geralmente nos livros colocam, digamos, a principal função desse hormônio. Mas os hormônios desempenham diversas funções, tá? Eu listei aqui as duas funções mais clássicas dos hormônios antidiurético e ocitocina, por exemplo, tá? Então presta bem atenção. O hormônio antidiurético também é chamado de vasopressina. Para aqueles estudantes mais ferrenhos, nós chamamos de arginina vasopressina. Esse cara aqui, ele é importante para reter água em nosso corpo. Ele evita o ato de micção, ou seja, o ato de urinar. Então, vou citar para você um exemplo na prática. Está muito quente aqui onde eu moro no Ceará. E nesse quarto que eu estou gravando, que no caso é o meu estúdio, está muito quente aqui. Então, se está muito quente, eu estou perdendo muita água já pela pele para manter a minha temperatura ok. Entretanto, eu já estou perdendo muita água. Se eu sentisse vontade de fazer xixi, aí eu perdia mais água ainda. Então, em uma situação como essa, o que é que meu corpo faz? Ele desativa, ou melhor, ele ativa a produção do hormônio antidiurético para acontecer mais o processo de reabsorção de água lá nos rins, lá nos néfrons. Então, nesse momento, eu estou urinando muito pouco para reter mais água no meu corpo. Caso fosse o inverso dessa situação, estivesse muito frio, aí o hormônio antidiurético, para poder também liberar um pouco de água, ele acabaria sendo desativado. Não é à toa que o próprio nome dele já entrega a função que ele faz, né? O hormônio antidiurético, ele acaba inibindo a questão de urinar, ou seja, ele acaba reabsorvendo água nos seus rins. Entretanto, essa parada de reabsorver água, ela promove dois tipos de processo bem interessante. A concentração osmótica, ou seja, esse hormônio também é importante para concentrar a quantidade de água que existe dentro do nosso corpo. E claro, né, se tem mais água, se tem menos água, diminui também o volume do sangue. Dessa forma também ele é importante para a redução da pressão arterial, beleza? Então o hormônio antidiurético tanto está envolvido na questão de controle osmótico, como também na função de diminuir, reduzir ou melhor, a pressão arterial, tá? Outro hormônio bem interessante que é sempre enfatizado como hormônio do amor, ocitocina. Por que esse hormônio ele é famoso como sendo o hormônio do amor? Porque já foi percebido que em relações sociais não é só amor, tá? Em relações sociais e em coisas que você faz de forma individual, você libera esse hormônio. E geralmente essas coisas que você faz, as pessoas que você se relaciona, você está feliz. Então, foi feito, ainda é feito no dia de hoje, estudos que envolvem picos desse hormônio com momentos de felicidade que você tem. Ah, Patrick, legal. Exemplo, no sexo já foi estudado e percebido que existe a liberação de ocitocina. Quando a mãe está amamentando o seu filho, também libera ocitocina. Quando você até está ingerindo bebida alcoólica, que fica todo felizinho, também está liberando ocitocina. Só que a ocitocina ela não é um hormônio
que apenas está envolvido no processo de felicidade. Não, tem uma função fisiológica específica, tá? Ele estimula a contração uterina, tá? A dilatação do canal vaginal. Então é um hormônio fundamental para acontecer a dilatação uterina para auxiliar no momento do parto, tá? Então a ocitocina está envolvida na estimulação de contrações uterinas e dilatação do canal vaginal. Eu coloquei concentrações, mas é contrações, tá? Releva aí. Então aqui eu tenho o hormônio tirético e eu tenho aqui a ocitocina. Já os hormônios que são produzidos pela própria hipófise e são armazenados na adenohipófise, tem vários. O FSH, o LH, a prolactina, o GH, o TSH, o ACTH, que são hormônios bem populares. Dois bem conhecidos é a ocitocina e o LH, que são hormônios ligados, por exemplo, ao ciclo uterino feminino, ok? Ou seja, são hormônios que são importantes para o ciclo menstrual da mulher. O FSH, ele é importante no processo de amadurecimento do ovócito. Então, quando a gente fala assim, estimula o folículo. Estimular o folículo não significa, propriamente dito, que o FSH vai lá no ovócito secundário e promove nele alguma coisa. Na verdade, não é isso que acontece, tá? O folículo possui várias células. Uma dessas células são chamadas de células da granulosa e o FSH age sobre essas células. As células da granulosa, as células da teca, são células importantes para a nutrição do ovócito secundário, importantes para a manutenção do ovócito secundário. Sem essas células estarem ativadas, praticamente seria impossível acontecer o amadurecimento do ovócito secundário. Então, o FSH age nas células da granulosa e o LH, que é o hormônio luteinizante, ele age nas células da teca. Dois nomes que, por incrível que pareça, você não encontra nos livros com tanta facilidade, pelo menos em livros de ensino médio. Só fala assim, FSH estimula o desenvolvimento do ovócito. Como? Ele age aonde? Ele age nas células da granulosa. O LH é um hormônio da ovulação. Então, na cabeça da gente, nossa, o LH vai lá e libera o ovócito secundário. Não, não é bem assim. O LH, ele estimula as células da teca. Células da teca, por sua vez, vão lá auxiliar o ovócito secundário a ele ser liberado. Perceba as relações que existem entre uma coisa e outra. Então, FSH e LH são fundamentais aí para o processo de amadurecimento do ovócito e o processo de ovulação. Outro hormônio também ligado à questão de produzir algo importante para a prole é a prolactina, uma vez que é um hormônio que estimula a produção de leite nas glândulas mamárias, tá? E a glândula mamária é uma glândula exócrina. Ou seja, aqui nós percebemos um caso de hormônio trópico, um hormônio que estimula a produção de outra coisa em outro lugar. Então, prolactina estimula a produção de leite nas glândulas mamárias. Só tem essa função? Não. Outras funções também estão envolvidas na prolactina, como o amadurecimento de algumas células, a concentração específica de uma substância X, a diminuição específica de uma substância Y. Então, são hormônios que desempenham várias funções, mas, de forma geral, essas são as funções mais conhecidas. Por que mais conhecidas? Porque dia após dia esses hormônios são estudados, tá? GH, hormônio do crescimento. É o hormônio aí que promove, aí auxilia no alongamento dos ossos, no crescimento do corpo humano. Verdade, mas o GH não participa apenas disso. Olha só, o GH atua no metabolismo de proteínas e essas proteínas, por sua vez, são importantes para o crescimento do organismo. GH também estimula lipólise. Lipólise basicamente é beta-oxidação, ou seja, metabolismo do lipídio, quebra do lipídio para poder auxiliar no processo de produção de energia,
tá? Estimula o crescimento celular, ou seja, graças às proteínas que esse hormônio acabou estimulando sua produção, essas vão lá atuar no processo de crescimento celular. Esse é o famoso GH. O TSH também é um hormônio trópico e ele é importante porque ele estimula a tireoide, que é outra glândula endócrina que produz o T3, o T4 e a calcitonina. E o TSH, que é o hormônio tireoide trópico, ele estimula a tireoide a secretar o T4, que é convertido em T3. Olha que interessante. Então, sem o TSH, a tireoide não vai secretar o T4. Por isso que um hormônio depende do outro aqui, ó. Olha só o quanto isso é interessante, a relação de um hormônio com a outra glândula que vai produzir outro hormônio. Então, T4 e T3, que são hormônios da tireoide, que são envolvidos no metabolismo, na eficiência de consumo de oxigênio, por exemplo, para poder acontecer essa conversão de T4 a T3 e o T4 ser produzido, o TSH é quem estimula essa bagaça. Beleza? A mesma coisa acontece com o ACTH, o hormônio que estimula a secreção dos hormônios do córtex da suprarrenal, que também tem lá um grupo de hormônios como adrenalina, noradrenalina, por exemplo, que são hormônios que se encontram lá nas glândulas renais, tá? Tem hormônios específicos da suprarrenal. E o ACTH ele acaba estimulando a secreção desses hormônios. Então, literalmente, essas são as funções desses hormônios aqui da hipófise, tá? Tira um print disso daqui para você nunca mais esquecer, tá? É importante você ter isso anotado em seu caderno. Adora cair sem prova, adora cair sem concursos e leva para você isso, viu? Recentemente houve um vestibular de medicina aqui na minha região que de fato caiu essa diferenciação aqui, ó, de granulosa e teca, que são estimuladas pelo FSH e o LH, tá? Eu me chamo Patrick Gomes, foi um prazer ter você aqui comigo. Não esquece de se inscrever em nosso canal para receber mais videoaulas de biologia e deixar aqui a tua avaliação dessa aula, tá? E também seguir a gente nas redes sociais. Um forte abraço e a gente se vê em nossa próxima aula. Valeu!